Nós já estamos no ar. Quero saudar a todos vocês do YouTube com a paz do Senhor Jesus, dizer sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na Rádio Gospel Luz e Vida e vamos neste momento trazer uma palavra de Deus para a sua vida, mas antes eu quero te pedir que você que não foi inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, porque com certeza Deus vai falar com você grandemente nesta mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. A mensagem é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é a base do Novo Testamento, está aqui a base do Novo Testamento. João 3,16. Quem não conhece o texto de João 3,16? É o texto mais conhecido, mais pregado, mais lido, mas aqui está a base do Novo Testamento, é o texto central do Novo Testamento. Nós vamos trabalhar com esse texto para iniciarmos a primeira pregação aqui na Rádio Gospel Luz e Vida do ano de 2024. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nunca ouviu esse texto? Quem nunca ouviu uma pregação sobre esse texto? Mas nós vamos analisar esse texto com um pouco de profundidade. E eu tenho certeza que você vai descobrir nesse texto o grande amor de Deus para com a sua vida. Primeiro ponto desse texto: porque Deus amou o mundo. Você já parou para pensar quem é Deus? A gente ouve aí falar acerca de Deus. Você já parou para pensar acerca de Deus? Já deitou na cama e pensou um pouquinho quem é Deus? Você já parou para pensar o quão grande é Deus? Você já olhou o tamanho do céu que a gente pode ver, né? O que a gente pode enxergar, porque o céu tem parte que não enxergamos, mas o que você consegue enxergar do céu? Você já olhou a grandeza do céu, das estrelas, a grandeza do sol? Você já olhou a grandeza da lua, do mar? Quem já teve experiência, por exemplo, eu sou da Bahia, então lá tem mar, aqui no Goiás não tem, mas lá tem. E quando você chega na beira da praia, você já olhou a imensidão do mar, dos oceanos? Então, Davi, ele diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Você quer conhecer e saber quem é Deus? Olha para as coisas que ele criou. E você vai ter uma noção da grandeza de Deus. Agora eu quero que você imagine esse Deus que não precisa de nada, porque Deus não precisa de nada. O Deus que tem tudo. Ele fala em sua palavra que tem poder sobre os céus e terra. Ele diz que conhece as estrelas e as chama pelo seu nome. Olha que coisa, as estrelas. Ele chama pelo seu nome e elas o obedecem. Ele diz em sua palavra que ele não tem início de dias, nem fim de existência. Você consegue compreender isso? Ele não teve um início e nunca terá o fim. Ou seja, ele está além do tempo, estará depois do tempo. Ele está no momento que tudo isso aqui está existindo. Ele esteve no momento que começou a existir, estará quando isso tudo terminar. Você compreende como esse Deus é grande? Agora eu quero te dizer uma coisa: esse mesmo Deus, ele parou um dia para te amar. Você consegue compreender isso? Ele parou um momento na eternidade passada e ele pensou e planejou, antes que o mundo viesse a existir, a morte do filho dele para te salvar. E talvez é isso que o ser humano não entende. Não é simplesmente ler o versículo de João 3,16 e achar que passar por cima. É você compreender que João, o evangelho de João, o evangelista João, quando ele foi escrever esse texto, ele não encontrou uma palavra para definir o amor de Deus. Então ele diz o seguinte: Deus amou de tal maneira. O que é tal maneira? Ele não encontrou uma palavra que define o amor de Deus. Sabe por quê? Porque é muito grande, é infinito. Não tem palavra para definir o tamanho do amor de Deus. Desse Deus que criou tudo, desse Deus que tem poder, desse Deus que não precisa de nada, desse Deus que diz em sua palavra que é dono do ouro e da prata. Você entende? Do Deus, aleluia, que um dia, amados, eu quero que você entenda aqui, em primeiro ponto dessa mensagem, a grandeza de Deus, para que você entenda como você é amado, o quanto você é amado, e a importância que você tem para Ele. Existe um texto no Velho Testamento onde Coré e sua família se levanta contra Moisés.
E Deus se indignou com aquela situação. Você sabe o que ele fez? Ele abriu a terra e engoliu todo aquele povo de uma só vez, toda a sua família. Esse é o Deus que nós seguimos, um Deus grande. Um Deus amado que vem Faraó ali perseguindo o povo dele. E sabe o que ele faz? Ele abre o mar vermelho. E ele engole os carros de Faraó e de uma só vez ele mata todo o exército do Egito. Você entende? Você entende de um Deus que o povo de Israel está clamando e de repente ele manda maná dos céus? Esse é Deus, o Deus que nós servimos. Você entende? Esse Deus é grande. O que eu quero te dizer com isso? Ele é grande, ele é poderoso. Mas ainda tendo tanto poder, ele parou para pensar em você. E João disse o seguinte, que ele amou de tal maneira que ele decidiu. Isso aqui não foi Jesus que decidiu. Isso aqui não foi os anjos que decidiu. Isso foi Deus, o Criador dos céus e da terra, decidiu enviar Jesus Cristo, o seu único filho. Eu te pergunto, você teria essa coragem? Você teria essa coragem de enviar o seu único filho para morrer por pecadores que às vezes nem dá valor? Ele parou e nos amou e enviou Jesus Cristo para morrer por você e por mim na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o direito de morar com ele na glória. Amados, eu não te conheço. Não conheço a tua história. Não sei o que você enfrentou na sua caminhada de vida. Não sei. Não sei, o nosso irmão Ivan aqui contou um pouco da sua história. Tem a sua experiência de vida, sabe o que passou. Eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa, independente da situação que você se encontra. Tem gente que está na cadeira de roda, outros está com AIDS, outros está com depressão. Eu quero que você lembre de uma coisa, esse Deus que é grande, ele te ama. A ponto de enviar o filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe o que acontece nos dias de hoje? As pessoas ficam olhando para pastores, ficam olhando para padres, ficam olhando para tantas religiões que existem, e aí se indigna se acontece alguma coisa, tal igreja acontece isso, outra aconteceu aquilo, o pastor roubou, adulterou, pecou, fez lá a lambança que ele quis fazer. Mas eu quero que você esqueça tudo isso. Eu quero que você lembre que Deus, ele te amou de tal maneira que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Tira o foco do homem em 2024. Tira o foco das coisas desse mundo e foca em Deus. Sabe uma decisão que eu tomei na minha vida há 20 anos atrás? Eu não me importo com o pastor, com o padre. De que forma eu estou falando que eu não me importo? Eu não me importo se ele está indo bem ou mal, se ele está servindo bem ou mal, se está fazendo bem ou mal. Sabe com quem eu me importo? Com Deus. Meu negócio é com isso. Eu estava com ele, eu estava orando. Ontem, na virada, estava de joelho orando. E sabe quais eram as minhas palavras que eu falava para Deus? Meu negócio é com o Senhor. Eu não tenho um negócio com o homem. Eu tenho um negócio com o Senhor. Essa foi a minha única palavra que eu falei ao Senhor em minha oração. Deus, eu estou em Goiânia e o meu negócio é com o Senhor. O que o Senhor me mandar fazer, eu farei. Aonde o Senhor mandar ir, eu irei. O meu negócio é com o Senhor. Não é com o homem, é claro. Eu tenho que honrar as pessoas que estão do meu lado. Eu tenho que estar com elas, eu tenho que servir, eu tenho que ajudar. Mas eu tenho que lembrar que o meu compromisso é com esse Deus que me amou. Se não fosse Deus, amados, nós não estaríamos aqui. Deus decidiu nos criar. Deus decidiu na sua... Imagine que Deus viveu trilhões e trilhões de anos. Eu estou colocando num tempo nosso, porque Deus não tem tempo. Não existiu tempo na mente de Deus. Existe na nossa mente. Mas eu quero... falando da nossa mente, eu quero que você pense que Deus viveu trilhões de anos lá, a sua glória, sem nada existir, sem existir planeta Terra, sem existir nada do que nós conhecemos. E de repente, um dia ele parou e decidiu nos criar. Apenas com a palavra. Com a palavra haja. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Com a sua palavra. Ele criou tudo que existe. Sabe, ele criou toda a beleza do universo. A beleza das flores, das plantas, dos animais, a beleza da criação humana, da mente humana. Não tem computador, por mais evoluído que chega, que consegue chegar à grandeza da mente humana. Deus criou tudo isso aí. Ele tem controle, a Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe o dia do meu nascimento e ele sabe o último dia que eu tenho na terra. Ele sabe como eu vou morrer, ele sabe como será. Eu não sei o dia de amanhã, ele sabe, ele é onisciente. Ele sabe o dia
que virá o Apocalipse e isso aqui irá acabar. Ele sabe tudo, ele sabe daqui a trilhões de anos o que irá acontecer, pois ele é onisciente. E você sabe o que é? E ele é também, um dos atributos dele, onipotente. Você entende? Quer dizer que ele pode fazer tudo. Quer dizer que ele pode, com um toque da sua mão, destruir todos os planetas que existem de uma só vez. Ele pode fazer o Sol explodir em questão de 1 milésimo de segundo. Você entende isso? Você entende que se a palavra haja, que ele deu no início da existência, se ele voltar esta palavra, tudo para de existir em questão de segundo? Mas esse Deus, com todo esse poder, ele me ama. Sabe, ele se importa comigo a tal ponto de fazer o filho dele entrar no ventre de uma mulher, se tornar uma criança, passar a ter um corpo de carne, porque Jesus não tinha um corpo de carne. Jesus era apenas o Filho de Deus, ele passou a ser homem. Ele se despiu da sua glória, veio a este mundo e morreu. O filho dele. Sabe uma coisa interessante? Quando Jesus estava morrendo, que Jesus olha para Deus, sabe o que Deus fez? Deus vira as costas para Jesus. E Jesus ele diz o seguinte: Pai, por que me abandonaste? Você sabe o que aconteceu ali? Deus é tão poderoso. E o amor de Deus é tão grande pelo seu filho que ele teve que virar as costas, porque se ele olhasse para a morte de Cristo, talvez ele destruiria toda a humanidade. E ele virou as costas para não ver aquela morte. Ele poderia ter destruído tudo. Quando Jesus estava sendo preso, ele falou o seguinte: se eu quisesse, eu poderia clamar ao exército do meu pai, em questão de segundo, tudo isso aqui acabava. Jesus falou, enquanto ele estava sendo preso por aqueles soldados: se eu quisesse agora, poderia invocar o exército do meu pai, tudo isso aqui acabaria. Você entende? Você entende isso aí? O que eu quero dizer com isso? O nosso Deus é grande. Então eu falei que ele é onisciente, né? E ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onipotente, ele tem poder para fazer tudo. Mas eu quero focar nisso aqui. Esse Deus tão grande, ele te ama. Sabe, eu não consigo explicar. Existe um hino muito lindo, eu quero colocar. Ele não está na programação aqui, mas eu me lembrei dele aqui agora e eu quero colocar este hino no decorrer dessa programação. E eu vou lembrar para vocês que é baseado nessa mensagem. Que, amados, ele é grande demais, mas ele te ama. Então, nesse ano de 2024, lembre disso. Você está só? Você não está só, não. Deus está com você. Está passando por um período de depressão? Ele é onipotente. Então, pense nisso. O pastor Leandro falou que Deus é onipotente. O que é onipotência? É poder de fazer tudo. Ele tem poder para me curar. Ah, eu estou sozinho. O pastor Leandro falou que Deus é onipresente. Então, ele está comigo. Eu não estou sozinho. Então, você não está só. Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só. Você nunca estará só. A não ser que você rejeite esse Deus. Entende? A não ser que você decida por si só esquecer-se desse Deus e viver a sua vida. Ele te deu o livre-arbítrio. E você vai poder viver e fazer o que você quiser. Só lembre de uma coisa: a Bíblia diz que vai chegar um dia que nós vamos estar diante dele. Querendo você ou não. Você pode ser ateu. Você pode ser o que você quiser. Um dia você estará presente diante dele. Um dia nós estaremos face a face com o Criador do universo. E ali, meu irmão, nós vamos ser provados. Ali, esta mensagem que você ouviu agora, ela vai ser lembrada. Então, lembre desse texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você olhe esse texto aqui, aprofunda nisso aqui, para que todo aquele que nele crê, não é para toda a humanidade. Nem todos são filhos de Deus, que é uma pior mentira que é contada. Toda a humanidade é filha de Deus. Isso é mentira. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, como que de adotivo, porque o Filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos adotados por Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus. E nós cremos. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouviu aqui algumas palavras interessantes? Aquele que crê não vai perecer. Quer dizer o quê? Que se o cara não crê, que se o cara não obedecer, ele vai perecer. Isso é chamado de segunda morte. Então, nesse ano de 2024,
que você possa pensar na sua salvação, pensar nesse amor maravilhoso do nosso Deus e que você possa saber que Ele tem o melhor para você. Agora, há uma atitude que você precisa tomar aqui, que é se entregar ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar finalizando essa mensagem. Pai Santo, eu te agradeço por esta palavra. Que o Senhor possa falar o coração da tua igreja, do teu povo, dos ouvintes dessa rádio, dos ouvintes do YouTube, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. E você que está me ouvindo aqui pela rádio, nós temos um canal no YouTube. Digite lá, @pastorleandro, e você vai encontrar o meu canal aí. Deus abençoe.